porque eu creio que o Senhor tem segredos para revelar e em nome de Jesus será um momento precioso, amém? Glória a Deus. Eu acho que a pastora Valdirene já está aí, vou mandar o convite e nós vamos caminhar diante da palavra, amém? Ai, pastora, tudo bem? Tudo. Isso aí. Deus abençoe, obrigado por aceitar o convite. E a gente tem o prazer de te receber neste momento. Eu creio que vai ser um tempo precioso, como tem sido nos outros dias. Amém? Um desafio bem grande, né? Depois do pastor Jonas. Depois do pastor Jonas, Mas estamos aí. É isso aí. Mas é bênção a gente sempre sentar na mesa e poder compartilhar, amém? A gente compartilhar do pão, né? Compartilhar da palavra de Deus. O pessoal está entrando aí, vamos esperar só um minutinho. A Janaína, Ana, pessoal que tem sempre entrado aí, né? Vamos compartilhar com os contatos e a gente espera um minutinho aí. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Pastora, dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, me veio a notícia que no próximo domingo vai ter uma marcha. Não sei se você ficou sabendo. Fiquei e eu entrei para verificar se era uma informação verídica mesmo e o negócio é sério. É sério, né? E o que me deixa assim triste, né? Porque a gente tenta que nem um trabalho como esse. E muitos outros que são feitos. Não é compartilhado, não é divulgado, não é falado. Por mais que a gente divulgue. E o alcance que isso está tendo, a colaboração que está tendo, os investimentos que estão fazendo. E aí está escrito lá que 1 quilo de alimento. Aí eu falei assim, aí eles pegam, aí essas cestas, montam cesta básica, e essas cestas básicas para onde? Para a igreja. Eu fiquei chocada. O pessoal colocou no grupo, né? Aí eu fui averiguar. Vai ser dia 13, parece? Isso. E E dentro do meu alcance, assim, que eu tenho sempre procurado levantar um clamor, né? Uma oração para mover e movimentar o mundo espiritual. Sabemos que a nossa luta, né, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, né, potestades, espíritos malignos que agem, que atuam no mundo espiritual. Então, pela madrugada, na oração da madrugada, a gente já levantou um clamor. Hoje, no culto pela manhã, lá em Guarulhos, a gente já liberou uma palavra profética. E nós cremos no poder, né, da igreja, porque a igreja está posicionada em regiões celestiais, né, ao lado de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então aqui, né, eu creio que dá para a gente aguardar, né, quando tiver um maior número de pessoas assistindo, a gente levantar um clamor, né, levantar um clamor juntos e crendo que vamos movimentar o mundo espiritual. E dentro do nosso alcance a gente vai fazendo o que a gente pode. O que não pode acontecer, pastor, é a gente ficar omisso diante dessa realidade e sabendo o impacto que isso vai acontecer, né, no mundo espiritual, o impacto que isso vai movimentar e gerar no mundo espiritual. Então nós, como igreja de Cristo, posicionados, né, nós vamos agir e mover, né, em nome de Jesus, para que toda ação maligna seja neutralizada e que venha ter um recuo aí do império das trevas. Porque há um alerta mesmo, né? Deus já tem nos alertado, nos dado
essa direção, é um alerta para uma batalha, há um chamado para uma batalha, para que a gente possa desmascarar o inimigo, desmascarar, né, a ação do inimigo. Então, gente, bora compartilhar essa live aí, porque hoje é um momento de clamor, para nós levantarmos um clamor, porque é um alerta, né? Nós estamos em batalha e eu creio que maior é o que está conosco. Amém? Sim. E eu sei bem, né, da nocividade dessa entidade na vida das pessoas. É complicado. E eu vejo que eles têm conhecimento de causa, eles sabem o que eles estão fazendo. Muitas vezes eles têm pleno conhecimento do que eles estão fazendo, que é que eu estou te falando, eu tenho conhecimento de causa, e são aplicados, não medem esforços, e eles, dentro da nossa realidade, atualmente, eles estão anos-luz à frente da questão comunhão, unidade, eles estão muito à frente. A Bíblia mesmo diz que os filhos das trevas são mais prudentes. É triste a gente ter que falar sobre isso, mas fica aí, né? É despertar, Sim. é o despertar, é o tempo do despertar. A igreja ficou muito tempo parada. Eu ouvi uma vez, numa cruzada, que a igreja pagaria um alto preço pela omissão, por não orar. Então, aquilo que nos cabe, nós vamos fazer e continuar fazendo durante essa semana, crendo que o Senhor vai agir, né, em nós e através de nós. O que me chamou a atenção na divulgação, pastora, foi uma bebida alcoólica segurada por um dos líderes, né? E eu, como fui por anos dependente aí do alcoolismo, e eu sei o estrago que o alcoolismo, que a bebida alcoólica fez na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos. Então não dá para ficar omisso diante dessa realidade, não dá para ficar omisso sem mover o mundo espiritual, sem lançar uma palavra profética. Mas eu creio que dentro daquilo que a gente pode fazer, nós vamos fazer e vai surtir efeito. E em nome de Jesus, né? Então, em nome de Jesus, vamos orar aqui, e aí a gente já entra na palavra e a gente caminha diante dessa revelação. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho amado, nós estamos reunidos aqui neste momento para sentar nessa mesa e compartilhar da tua palavra. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Nós chamamos a existência da tua palavra, que é o teu Filho, o teu Espírito se movendo em nós. Nós nos cobrimos com o teu sangue nesse período de oração, nesse período onde nós vamos mergulhar com profundidade na tua palavra, e chamamos a existência, Senhor, da tua palavra, Senhor, que diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, porque basta uma palavra para que tudo possa mudar. Nós sabemos que o Senhor muda pessoas e pessoas mudam o ambiente. Nós queremos que a cada um dos teus filhos que vão entrar nesta live, que vão entrar e ouvir esta palavra, eles sejam canais, sejam um instrumento em tuas mãos para mudar o ambiente aonde eles estão, para que eles possam mudar, Pai amado, vidas de pessoas através do teu nome, porque o Senhor é vida, a tua palavra é espírito e vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal neste período, todo espírito maligno que não confessa o teu nome, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai, que o alcance dessas palavras possa ir, Senhor, além daquilo que nós vemos, ouvimos ou imaginamos. Em nome de Jesus, Pai amado, para a glória do teu nome. Amém. 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 E amém. Bora, gente, compartilhar aí esse momento tão precioso, tão importante. Durante essa live nós vamos fazer uma pausa para levantar um clamor, todos contra essa marcha. E é importante agora nós termos unidade, como a pastora falou. Nessa semana, no início da semana, nós estamos nos posicionando como igreja contra essa marcha que vai acontecer no próximo dia 13.
Então nós sabemos, né, a importância da unidade do corpo de Cristo. Então quanto mais pessoas engajadas, quanto mais pessoas envolvidas, né, levantando um clamor, nós sabemos que o impacto disso na porta do inferno é maior, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, vamos compartilhar aí. Eu já, né, compartilhei com o maior número de contatos que eu tenho, e eu conto com a sua unidade, conto com o seu entendimento de ser luz, né, luz em meio às trevas, porque a luz de Cristo dissipa as trevas. Então, vamos em unidade aí compartilhar, bora compartilhar aí essa live, porque durante essa live nós vamos parar, a hora que chegar aí o maior número de pessoas, nós vamos levantar um clamor contra essa marcha, e por onde nós estamos passando, tendo a graça, né, de ministrar ou ter a oportunidade de falar, nós estamos falando para que essa realidade mude e que haja um posicionamento da igreja, amém? É isso aí, pastora. Pastora, hoje nós estamos aqui no capítulo 6, né, de Provérbios, e o que me chamou a atenção foram os versículos 16 ao 19, que diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª é a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Realmente. O livro de Provérbios, ele é um livro forte, né? Eu acho que a maioria resiste, primeiro por ser espiritualmente e por ser destinado à sabedoria, a conselhos. Muita gente não conhece o livro de Provérbios, conhece só a parte da mulher sábia. Sim. Né? Desse livro, tirando esses versículos que você falou, o 6 também, que fala sobre, que ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né, que ele fala. E às vezes não é nem preguiça, é má vontade mesmo. É má vontade. E eu estava falando disso ontem, que nós temos dificuldades, mas até que ponto? Na verdade, a gente tem frisado, minha filha também comentou sobre isso, que nós temos dificuldades, mas até que ponto as nossas desculpas nos se tornam dificuldades? Nós dificultamos, que nem, eu poderia ter recusado um desafio, algo que eu nunca fiz, que eu até brinquei com a pastora Aida, eu falei, não conversa comigo nem no espelho, né? Quando a gente participa dos estudos, eu fico a maior parte do tempo com a câmera fechada, mas eu tenho orado ao Senhor, a gente tem orado na última terça-feira, eu orei ao Senhor sobre isso com aquele missionário, acerca disso, acerca de mudança, de despertar, nós que temos um desafio, não sei nem como enumerar o nosso desafio, porque nós temos o Seja Livre, nós temos rede, nós temos pessoas que nós discipulamos, que nós tentamos levar essas pessoas. E o que mais a gente tem visto, infelizmente, é que essas 7 coisas que Deus abomina, tem dentro da igreja. Sim. E como o senhor disse, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para chamar a existência, a mudança, a transformação. Esse trabalho, ele tem um alcance, assim, a internet, nós temos ao nosso favor uma ferramenta que nos leva a outros lugares. Pessoas que podem estar ouvindo isso, que vai fazer uma grande diferença na vida delas, que nem essa questão do olhos arrogantes e língua mentirosa, né? Pessoas que não pensam
A gente já ouviu tanto acerca de quando você está falando mal de uma pessoa, você está desconstruindo a imagem dessa pessoa. Você está, às vezes, não tem nem conhecimento da causa, não conhece a pessoa, ouve simplesmente a conversa e tem pressa, né? Os pés se apressam para alastrar, que nem uma situação como essa dessa marcha. Por que ninguém fala? Porque não chegou só até a mim, nem só até o senhor. Foi colocado no grupo da minha rede esse aviso dessa marcha. Eu ia até colocar no grupo e eu acabei na correria, acabei não colocando, que era justamente por isso, porque primeiro eu fui investigar a notícia, né, saber do que se tratava mesmo. Não, para já não sair apressadamente colocando, mas tem pessoas, eu falo isso por conhecimento de causa, não me vangloriando do tempo que eu passei servindo a outros deuses, servindo as trevas. Mas essas entidades, elas estão aqui encaixadas, né, que é o coração que só pensa em fazer o mal. Qualquer tipo de situação que você chegar para uma entidade dessa e colocar diante dela, ela vai se apressar. Às vezes a pessoa... Para fazer. Às vezes a pessoa nem volta com o que foi pedido e quando volta fala assim, já aconteceu. Já aconteceu. Já está acontecendo, eu consegui. Então, assim, claro que são pessoas desprovidas da graça, pessoas que não têm o entendimento, até porque quando tem um pouco de entendimento, eles não aceitam essa pessoa no convívio deles. Por isso que eu falo para você que o versículo 6, ele me chama bastante a atenção, que fala da formiga. Porque a formiga é um inseto muito interessante. O senhor sabia que ela tem 2 estômagos? Não. Tô aprendendo então, agora, tá vendo? A formiga, ela tem 2 estômagos. Um para sua própria manutenção e outro para quando ela encontra outra formiga. Ela compartilha aquilo que está armazenado. As formigas, elas enterram os seus mortos, sabia? Não larga para trás? Não. Elas não abandonam os feridos e enterram os seus mortos. E quando há uma praga, vamos dizer assim, uma comparação, o Covid, chegou no formigueiro, elas se juntam, elas têm uma secreção que elas vão passando uma para outra e se imunizam. Forte, elas se protegem. Elas se protegem. Então, assim, não tá por acaso. Ele vem vindo, de repente ele fala assim, vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Porque a formiga, acho que a fábula mais conhecida é da formiga e da cigarra, né? Sim. Que a formiga vai trabalhar e a cigarra é preguiçosa e fica esperando cair do céu. E ele ainda fala nos outros versículos que fica descansando que a sua pobreza, a sua desgraça é iminente, né? E isso não é diferente no mundo espiritual. Quando nós nos empenhamos e nós descobrimos em nós olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Quantos? Eu não assisto mais televisão porque eu não consigo mais. Porque matou, esses dias eu estava aqui fazendo o almoço e meu marido que gosta, né? Da Atena, desses derramadores de sangue que compactuam com isso. E estava mostrando um senhor que matou o filho da amante para ele não contar que ele tinha um caso com ela. Misericórdia. Então, isso é o quê? A palavra de Deus, ela diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. E a malignidade, realmente, ela tem aumentado de tal maneira que você se assusta, você tem medo de sair na rua, você tem medo de olhar de maneira mais séria para uma pessoa, porque você não sabe. Porque os derramadores de sangue, falsa testemunha, que proferem mentiras, que afirmam situações, destroem ministérios. Ministérios são destruídos. Tem um livro, Esse Mundo Tenebroso, que ele fala sobre batalha espiritual. Eu não li ele todo porque na época eu não tinha permissão
para ler, que é um livro muito forte. E ele fala de uma ocasião, as forças das trevas, elas se juntam, eles estão reunidos, né, em uma cidade, e eles maquinam o mal. Então, para destruir a vida do pastor, o que eles fizeram? Levantaram uma calúnia e ele teve que sair dentro do porta-malas do carro para não ser morto por uma calúnia. Uma mulher pediu um aconselhamento, foi até a casa dele, e nesse interim, a esposa dele estava no mercado, mas ela chegaria a tempo. Só que ela não conseguiu porque já estava tudo maquinado. E demônios, mostra a imagem, demônios segurando o carro dela para ela não chegar em casa. O carro quebra e eles ficam lá em volta desse carro, e enquanto isso a mulher na casa do pastor, ela começa a se rasgar, a se arranhar e a gritar e pedir socorro, e ele olhando para ela atônito. E aí nesse desenrolar é que acontece das pessoas se juntarem, e aí não é crente, é porque é pastor. E ele tem que sair no porta-malas. Quando isso acontece, que ela consegue, os demônios soltam o carro da esposa dele. Então, é muito sério. Maligna, né, para poder destruir. Toda uma articulação. E isso não é diferente sobre as nossas vidas. O diabo, o inferno, ele é organizado. Então, quando ele encontra essas pessoas que têm essa disposição de disseminar o mal, que tem coragem de derramar o sangue, porque eu não consigo entender como que uma pessoa derrama o sangue de outra e consegue dormir em paz. Dorme, faz planos, planeja o futuro. Esses jovens que a gente tem visto que matam pai, matam mãe por causa de dinheiro, e um dinheiro que às vezes não vão desfrutar porque é descoberto, tem que pagar o preço por isso. Eu não consigo entender, né? Não entra na minha cabeça. Mas ele fala: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Esses dias eu estava conversando com os meus filhos e falando, né? Que a minha mãe é igual a mãe do bispo, né? Que as pancadas perdidas eram as que subiam. E o meu pai, ele ensinou a gente assim, a ter temor e respeito. Não obedecia porque tinha medo. Obedecia porque sabia. Lógico que por detrás a gente sabia. Se não fizer, vai apanhar. Então, você obedecer. E hoje você vê nos seus filhos os reflexos desses ensinamentos. Porque o livro de Provérbios é isso. Eu fiz um curso na Oficina da Alma com o pastor Mirinaldo. E ele deu um conselho pra gente. Ele falou assim, ó, um conselho que eu dou para vocês. Adotar um livro da Bíblia. Mesmo com o seu devocional. E eu já voltei 2 vezes no livro de Provérbios e eu não consegui terminar tudo. Tamanha dificuldade, tamanho impedimento para você ter o conhecimento necessário. Não decorar o livro de Provérbios, estudar o livro de Provérbios. Porque ele é um pouco cansativo, porque ele não é que nem os outros livros que narram uma sequência de fatos. É uma sequência de ensinamentos. Cada capítulo ele quer falar de algo. Tem o capítulo que ele fala acerca do casamento, da mulher rixosa, não só Provérbios que fala da mulher sábia, mas é todo um apanhado. E para que, até mesmo dentro do casamento, ensinamento dos filhos, essa questão de olhos arrogantes, arrogância, soberba, pessoas que vêm de fora com um tipo de ensinamento e não conseguem lidar com o mínimo de poder que você dá para essa pessoa. Às vezes a pessoa ela vem como membro, aí você fala assim, você vai ser treinado para ser um auxiliar. Você ainda não é um auxiliar. E o comportamento da pessoa muda. Arrogância, soberba. Não aceita o processo, né? Não aceita ser tratada. Não. É o que o versículo 6 que a pastora leu, Val, você leu,
vai dizer, né? O preguiçoso considera os seus caminhos, precisa considerar o caminho que está sendo posto. É um caminho para ser trilhado, para que a pessoa possa se desenvolver, renunciando o seu eu, renunciando, né, a história, né, o processo que ela viveu antes, para recomeçar em Cristo. E tem dificuldade por conta dessa estrutura. A gente sabe que o mais difícil na conversão é renunciar ao eu. Né? Eu gosto muito do Salmo 139, que ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, né, caminhos, o que não te agrada. Tem um louvor do pessoal de Hermelino, depois eu posto ele no grupo, que ele fala disso. Sim. Sonda-me, vê se há em mim algo que te ofende, o louvor diz. E essa é a minha oração diária, porque se nós estamos à frente de um trabalho que precisa de credibilidade, e nós temos vivido tempos em que o que nós menos temos é credibilidade, por conta de atitudes de pessoas com essas características que insistem Sim. no eu, que insiste no ego. Lá, acho que é Daniel que fala que nos últimos tempos a ciência aumentaria, os homens seriam amantes de si mesmos. E é o que a gente mais tem visto. Os homens se tornam amantes de si mesmos. Ô Val, vamos dar uma paradinha aqui para a gente levantar aquele clamor, aquela oração. A gente chegou aí, 25 a 28, 29 pessoas. Nós queremos chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo para uma marcha que vai acontecer no próximo domingo. E ninguém mais como a pastora Valdirene, com a experiência e com a história dela que ela teve desse outro lado, que ela teve no ocultismo e hoje se converteu para os caminhos do Senhor, renunciando, né, Val? Renunciando todo aquele seu envolvimento e tendo entendimento como é destrutivo o envolvimento, como é terrível o envolvimento com o ocultismo, com essa entidade que eles estão querendo consagrar a Avenida Paulista, consagrar o município de São Paulo, e nós como igreja, entendendo o que eles estão querendo fazer, nós vamos nos posicionar aqui e vamos levantar um clamor, né? E eu queria que você, Val, levantasse esse clamor e nós vamos concordar aqui com a sua oração, com a sua intercessão, porque eu creio que você tem autoridade, você tem entendimento do que vai acontecer, e nós vamos concordar, viver esse princípio ligando aqui na terra. Né? Eu queria que você aí, que está acompanhando a oração e a intercessão da pastora Val, você digitasse aí hashtag tá ligado, concordando com a oração da pastora Valdirene, porque nós vamos chamar a existência dessa palavra, né? Para que seja desarticulado toda malignidade, todo espírito imundo, todo espírito maligno. E o Senhor tem nos dado uma palavra de alerta, é um chamado para a batalha, né? Para que o inimigo seja desmascarado. Então nós não aceitamos, né, como igreja de Cristo, posicionado em regiões celestiais, nós não aceitamos o que vai acontecer no próximo domingo. Então aquilo que está no nosso alcance durante essa semana, né, eu recebi na quinta-feira, eu fiquei sabendo na quinta-feira sobre isso, e já na oração da madrugada a gente já está agindo, manifestando, né, movendo o mundo espiritual ao favor da igreja. Nós estamos levantando um clamor hoje de manhã, no culto pela manhã lá em Guarulhos. Nós lançamos uma palavra profética. Hoje, agora, aquilo que está ao nosso alcance, pastora, nós estamos fazendo para que essa entidade ela seja, né, repreendida no nome de Jesus. A igreja tem poder para isso. Nós estamos posicionados, né, como igreja, né, revestidos pelo sangue de Cristo, e nós repreendemos essa entidade e ordenamos no nome de Jesus que ela vá para o lugar onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Então nós estamos em concordância aqui, em unidade, e eu gostaria que você aí, a partir de agora, começasse
através da oração que a pastora vai iniciar e ela vai começar, nós vamos digitar hashtag tá ligado. Nós estamos ligados no mesmo espírito, em unidade, como corpo de Cristo, para, no nome de Jesus, né, essa organização seja desfeita e que São Paulo seja governado pelo governo de Cristo, de Jesus, o Cristo. Amém? Amém. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero me colocar diante da tua presença, Senhor amado, como autoridade levantada por ti, Senhor amado. Crendo e entendendo que o Senhor ouve todas as nossas orações. E neste momento, Deus querido, no mundo espiritual está havendo uma batalha muito grande, Deus querido. E nós queremos, nesta hora, nos posicionando como igreja, crendo, Senhor amado, que o teu Espírito, que o Senhor vai enviar os teus anjos destinados para esta batalha, para que esta entidade, Deus querido, ela seja desarmada. Que toda força, que toda malignidade, Deus querido, porque esta entidade, Deus querido, está ligada a todo tipo de desrespeito, promiscuidade, prostituição, bebedeira, jogatinas, Pai amado, que envolvem, Deus querido, jovens, homens, mulheres, nossas crianças, todo tipo, Deus querido, de malignidade. E eu coloco, Deus querido, as nossas igrejas, a nossa cidade, as nossas famílias, debaixo do teu governo, porque o teu governo, Deus querido, é o teu governo, Pai amado. A tua palavra diz que todo joelho, Senhor amado, se dobrará e toda língua confessará que toda entidade maligna que se levantar não foi diferente, Deus querido, nos tempos antigos, assim como foram derrotados Dagon, Mamon, todos os espíritos malignos que se levantaram contra a tua vontade, contra a tua palavra e contra o teu povo. Foi derrotado, foi dizimado, foi exterminado. E nós cremos, Deus querido, que não será diferente. Pai amado, levanta guerreiros e guerreiras. Levanta, Deus querido, pessoas, Pai amado, que entendam, Deus querido, que esta afronta não pode ser deixada, Pai amado, passar em branco, que a tua palavra, Pai amado, ela é eficiente, ela é eficaz. E aonde alcançar, Deus querido, o clamor da nossa voz, aonde, Deus querido, houver um filho das trevas, Deus querido, que ele seja desarmado, que a tua luz, Deus querido, venha penetrar, venha imperar. Deus querido, nós profetizamos, Deus querido, que todas essas pessoas que têm, Deus querido, gastado os seus recursos, gastado as suas forças, assim, Deus querido, como foi com nossas vidas, elas se transformarão em guerreiros teus, elas serão, Deus querido, pessoas com os corações voltados para ti, Pai amado, terão a tua palavra, terão o teu temor, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós cremos, Deus querido, que haverá um dia, Pai amado, um dia onde haverá, Pai amado, uma ação de graças em teu nome, assim, Deus querido, como é levantado naquele lugar em favor de uma mulher, de uma padroeira, Pai amado, que tem ocupado um lugar que não é dela. Nós cremos que este lugar te pertence, este lugar é seu, Pai amado. E nós vamos crer, Deus querido, que haverá um povo, Deus querido, que vai se mover, que vai estar, Deus querido, ligado. Nós nos ligamos, Deus querido, nós levantamos as nossas mãos, sem ira e nem contenda, Deus querido, entendendo que a única coisa, Deus querido, que pode paralisar o mundo das trevas, não é só jejum e oração, mas é a unidade, é a comunhão, independente dos lugares onde nós nos encontramos. Creio assim, desta maneira, que somos colocados em lugares estratégicos, em lugares, Deus querido, onde a tua palavra precisa ser lançada. Muitos dos teus filhos, Pai amado, estão convivendo com essas pessoas e não têm conhecimento, mas o Senhor trará a luz, Pai amado, onde se encontram os nossos inimigos, para que nós possamos guerrear, Pai amado, guerrear na luz, Pai, guerrear na tua palavra, sem, Deus querido, arrogância, sem, Deus querido, altivez, mas crendo e entendendo que é o teu Espírito que nos fortalece, é o teu Espírito que nos inspira, é o teu Espírito, Senhor amado, foi o teu Espírito que trouxe ao nosso conhecimento, Deus querido, este fato, para que nós pudéssemos, Deus querido, nos mover, assim como foi, Deus querido, nos tempos de Daniel, com aquela estátua onde o povo queria que se prostrassem, que os teus servos se prostrassem
prostrassem. E foram chamados os líderes, Pai amado. Foram chamados os governadores e os sátrapas, porque a autoridade é que importa para Satanás. Ele entende acerca de autoridade e ele sabe que derrubando autoridades, desta maneira, o reino de Deus não pode avançar. Mas nós, como teus servos, como teus soldados, e tendo o Senhor, tu és o El Elió, general de guerra, e tendo um general como tu, quem poderá perder? Agindo Deus, quem impedirá? Tu és o nosso general, Pai. Quem impedirá o teu agir? A tua palavra diz, Pai amado, que antes que houvesse dia, tu és. E quem pode, Deus querido, fugir das tuas mãos? Agindo tu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. E eu creio e entrego nas tuas mãos, crendo que nós teremos resultados dessa intercessão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, está ligado, estamos em concordância e cremos que o Senhor já ligou nas regiões celestiais. Chamamos a existência da palavra de Deus que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está ligado e nós não aceitamos, né, o domínio dessa entidade sobre a rua da Avenida Paulista, todos contra essa marcha, todos que são igreja, nós somos igreja, nós dizemos, né, e repreendemos no nome de Jesus essa entidade, pastora, e se tem algum pastor aqui, supervisor, que vai para a sua igreja, fala para o seu pastor, né, levantar um clamor, e em unidade nós vamos construindo uma só oração, uma só intercessão, e não fique omisso diante disso. Nós sabemos, né, como é grave a ação dessa entidade maligna, né, maligna, que age através da bebida, através da jogatina, através, né, da promiscuidade sexual, da imoralidade sexual. Então, em nome de Jesus, nós não nos calaremos. Nós estamos aqui nos posicionando diante, né, da cruz de Cristo, diante da presença do Senhor, para que essa entidade ela seja repreendida, seja amarrada e que vá para o lugar onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Nós não nos calaremos. Então, se você é pastor, está nos assistindo, ou vai nos assistir, se você é supervisor, líder, né, ou membro de alguma igreja, quando você estiver indo para o culto, ou então manda uma mensagem para o seu pastor aí, né, para que ele possa ouvir e ter uma ação, ter uma atitude para levantar um clamor, para que em unidade, né, em cada região, né, em cada setor, aonde esteja, né, a igreja, o sacerdócio, porque nós somos uma nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo exclusivo, eleito de Jesus. Por Cristo, nós nos levantamos para que o reino dele possa se expandir e crescer. Então, o pastor Leandro aí está acenando. Pastor, levanta um clamor aí no culto hoje à noite, levanta um clamor durante essa semana contra essa marcha, porque nós não nos calaremos. Amém? A igreja de Cristo não está omissa e nós estamos aqui nos posicionando. Então, ajuda aí a compartilhar para que haja um clamor, para que haja aí um tempo, né, de oração e de intercessão, para que essa entidade não venha se manifestar e que o corpo de Cristo possa se mover, né, em unidade e que o mundo espiritual venha se calar diante da igreja. Amém? E pedir para o povo também ter prudência, para não ir para lá afrontar, ficar, né, se comportar como igreja. Né? Sim. Você falou muito Deus bem, não precisa... levantamos mãos santas, sem ira e sem contenda. Porque Deus não precisa de defesa. Não. Deus não precisa de defesa. Então, que tenham prudência, né? Que não se deixe inflamar, né? Os ânimos não venham se inflamar. Né? A Mirtz está aí, está lá no Rio Grande do Sul. Entre em contato com o pastor, fala, né? Levanta uma torre de oração aí. A Tarsila que está em Portugal, levanta um clamor, né? Pede os contatos, levanta um clamor. Pastora Wanda, de Curitiba, vamos multiplicar, vamos levantar um clamor. Nós não aceitamos o que vai acontecer aqui
na Avenida Paulista no dia 13. Nós, como igreja, chamamos a existência da palavra que diz, né, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos nos movendo nesse propósito, pastora. Muito bem a sua fala, né? Uma fala de sabedoria na sua oração, chamando a existência dessa palavra. Nós estamos levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. É bom e muito importante que isso fique bem esclarecido, para que não haja, né, uma conversa atravessada, porque a gente sabe que esse é o papel do inimigo, né? Semear ira e semear contenda. As nossas mãos estão sendo levantadas sem ira e sem contenda, mas que essa entidade maligna, que nós sabemos que é maligna, ela seja repreendida, seja desarticulada, porque o que está por trás dela é o alcoolismo, que a gente sabe que destrói famílias, que tem destruído famílias, casamentos, né? O número de feminicídios sobe quando uma pessoa está sobre o efeito do álcool, né? Quantas pessoas morrem no trânsito porque se embebedam e matam outras pessoas? A gente sabe que essa entidade, ela age atrás, né, do alcoolismo, atrás da imoralidade sexual. Então nós não aceitamos e não permitimos. É isso aí. As pessoas, elas têm que tomar posse, né? Tem sido tanto falado sobre autoridade, sobre intrepidez, sobre ousadia, e as pessoas, elas não tomam posse, né? Eu acho que o pior de tudo, acho que o que mais entristece o coração de Deus é isso. Ele dá as estratégias, ele dá a direção, ele inspira, ele levanta pessoas para falar, e as pessoas, elas estão como que mortas, né? Desperta tu que dorme. Desperta, porque nós temos uma palavra e nos movemos sobre essa palavra. Essa palavra é viva e nunca perdeu uma batalha. Essa palavra nunca perdeu uma batalha, e nós temos como compromisso e responsabilidade lançar essa palavra, né? Ela é o leão, ela que faz o estrago. Então nós cremos e estamos nos posicionando e cremos que o sobrenatural já está agindo ao nosso favor e ao favor da Igreja de Cristo. Amém, pastora? A gente tem um compromisso agora, né? Eu quero só chamar a atenção para este Provérbio 6, né? Que fala sobre essa lista de pecados, né? Sabendo que o pecado, cada pecado tem uma consequência, né? Aqui, né, Salomão compara, né, os olhos altivos, né? Deus rejeita o soberbo, né? Fala da violência, como nós falamos aqui, né, da maldade de coração, da crueldade, da falsa testemunha, e vem trazendo essa listagem que Deus aborrece e destaca, né? Que Deus destaca que abomina, ele abomina, né, o que semeia contenda entre irmãos. Esse é o pecado que Deus mais abomina, que a gente pode perceber que o Senhor abomina aqui, né, aos olhos de Deus, né? É o pecado da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda entre irmãos. Às vezes a pessoa ouve uma coisa aqui e leva uma conversa que não é verdade lá, uma conversa atravessada para o outro irmão, lançando intriga, lançando uma semente de intriga. Se o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus e ao próximo, jogar uma pessoa contra a outra é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Mais abomina. Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então os que promovem contendas entre irmãos são objetos do maior desgosto de Deus. Nada fere mais o coração de Deus do que alguém viver causando intriga, promovendo desavenças e provocando contendas entre irmãos. Deus não tem prazer nos que vivem semeando contendas. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Amém, pastora? Amém. A palavra diz, né, Paulo fala, semeadores da paz, né, da comunhão e da unidade, como nós falamos e nos movimentamos aqui. Jesus, ele
diz, né? Bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores e serão chamados filhos de Deus. Somos filhos, pastora. Val, você é filha? Nós somos filhos. Amém? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais leve. Mais enfrentar fica mais leve. Eu costumo brincar que nem o pastor Cláudio Duarte, que a minha cruz ela é de isopor e tem rodinha. Adaptei rodinhas à minha. Ah, essa é boa, hein? De isopor e tem rodinha. Quando a gente vive aos pés da cruz, é assim, né? Pode até tentar. A gente sabe que tem sido os dias difíceis, que o inimigo ele tenta de todas as maneiras. Mas quando nós temos a convicção de quem nós somos, e que nem o senhor falou, eu sei de onde eu vim. Eu sei dos danos que foram causados. O alcoolismo. Mas hoje eu também entendo qual é o meu papel. Por que eu fui chamada? Qual é o meu papel? É abrir os olhos. É trazer luz, trazer verdade. E através do meu testemunho, as pessoas elas entendem que é possível sim você se tornar uma pessoa diferente, é possível sim você conseguir levar outros à cruz, porque quando a pessoa, principalmente os que nos conheceram no passado, sim. Se você conseguiu, eu consigo. Deus muda pessoas e pessoas mudam ambientes. Então, é o Senhor que nos muda. É o Espírito de Deus. Quando nós nos permitimos com que a palavra seja enxertada no nosso caráter, isso vai trazendo mudança e transformação. Não existe propósito sem processo. Não existe propósito sem processo. E é como eu tenho falado, uma geração, nós estamos vivendo uma geração que está morrendo sem viver o propósito de Deus na sua vida. Então nós precisamos denunciar isso, nós precisamos clamar, porque não está vivendo por quê? Porque está correndo para aquilo que é mais fácil e um refúgio diante do que a gente falou hoje. O que é mais fácil? É viver uma vida se entregando para os prazeres da carne, bebida, drogas, imoralidade sexual, né? Não consegue, muitas vezes, renunciar a essas coisas, e aí não vive o propósito de Deus, porque é essa entidade, né, que nós estamos repreendendo, que nós estamos declarando no nome de Jesus que ela está amarrada e que ela está indo para o lugar onde o Senhor Jesus Cristo determinar, está governando e dominando isso atrás dos vícios e atrás da imoralidade sexual, mas nós não aceitamos. Eu sei o estrago que o alcoolismo fez na minha vida, eu sei, né, o que a imoralidade trouxe de consequência para a minha vida, e você mais do que ninguém, pastora, sabe o que o ocultismo, o que as trevas, né, a ação, né, do império das trevas fez, o estrago que o império das trevas fez na sua vida. Então nós denunciamos, né, porque no lugar da nossa maior dor será o nosso maior ministério. Diga não ao alcoolismo, diga não à imoralidade, diga não ao ocultismo, né? Porque a gente sabe o que está por trás do ocultismo. Nós sabemos. Durante um tempo é até, vamos dizer assim, prazeroso. Mas quando a conta começa a vir, porque é cobrado um preço. Da mesma maneira que se paga um preço para se ter a presença de Deus, é pago um preço, e um preço de sangue. Preço de morte. Preço de morte. Né? Para quem serve as trevas, mas enfim. É isso aí. Agora isso vamos... Aí. Pastor, eu quero agradecer a sua presença. Deus abençoe. Que a gente possa oportunizar momentos mais desses, de relacionamento com a palavra, de sermos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sabemos como é poderosa, como há poder no nome de Jesus, como a palavra de Deus ela é poderosa, o estrago que ela fez no inferno, nos tirando desse lugar e nos trazendo para esse lugar de luz, para esse lugar de mudança e de
conversão e de transformação, né? Nós somos testemunhas vivas que Jesus, ele continua convertendo e transformando pessoas. Nós precisamos continuar testemunhando o que o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas, e quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade aí. A gente sabe, na correria, né, da vida, na correria do dia a dia, com ministério, com família, filhos, com casamento, com tudo aquilo que nós estamos, né, envolvidos, nos relacionamos, você tirar esse tempo, mas eu creio que o Senhor vai te recompensar, e eu creio que o mundo espiritual já está se movendo, e vamos continuar divulgando, orando no nosso devocional, nesses momentos, na rede, vamos divulgar, né? Durante essa semana, até o dia 12, 13, nós vamos estar levantando um clamor, crendo que haverá, né, a manifestação do nosso Senhor para que essa organização seja paralisada e neutralizada em nome de Jesus. Amém, pastora? Deus abençoe. Amém. Forte abraço. Até daqui a pouco. Nós estamos chegando aí, né, para as 18h30 estarmos cultuando o Senhor. Você que está nos ouvindo, não perca, né, este tempo precioso que é cultuar o Senhor. Deus abençoe e um forte abraço. Amém. Até mais. Até mais.